Estamos entrando. Acho que estamos conectados já. Vamos ver aqui. Entramos ao vivo agora. Então vamos lá. Juliano, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Pessoal, quem está nos assistindo aí, boa noite a todos, né? Sou o Nicolas, sou o head da Fiscal, uma das empresas do Grupo Estúdio. Dando sequência aí a nossas lives e iniciando a primeira live da Fiscal agora em 2021. E hoje eu tenho um convidado especial, o Juliano Peter, um amigo nosso e parceiro aqui do escritório, onde é que a gente tem um tema em comum e a gente resolveu hoje falar sobre organização financeira para autopeças. Mas antes de nós iniciar esse bate-papo, Juliano, importantíssimo de se apresentar, né? Então, a palavra está contigo. Muito boa noite, então, a todos que estão participando, aos que estão assistindo agora e também aos que vão assistir depois desse vídeo, que vai ficar com a gente aqui. Eu sou o Juliano Peter, eu sou especialista em gestão de negócios e eu sou consultor e palestrante no segmento de reparação automotiva. Então, eu trabalho com gestão em autopeças e em oficinas mecânicas aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também a partir dessa semana no Paraná. Estou invadindo aí o estado do Paraná a partir dessa semana. Eu já faço esse trabalho já há uns bons anos. Eu trabalho com gestores, com empresários do segmento de reparação automotiva. Trabalho tentando organizar as empresas para que sejam o mais rentáveis possíveis e também que cheguem nos seus objetivos, desde o esclarecimento desses objetivos por parte dos donos, até realmente o planejamento e o alcance desses resultados que eles tanto almejam. Então, a minha função é trazer as boas e as más experiências de outras empresas do nosso segmento e aplicar elas no objetivo final das empresas que me contratam. Então, eu já estou nesse há um bom tempo. Venho da escola de multinacional, então venho de uma pegada bem forte e tento trazer essa batida aí para as empresas do segmento de reparação automotiva. Bacana. Bastante experiência, né? A gente tem esse relacionamento, né? Trabalhando em organização financeira, nós da Fiscal, um dos principais segmentos onde é que a gente presta serviço de revisão tributária. Mas voltando agora a esse aspecto de organização financeira, Juliano, quais que são os principais desafios da gestão, né, específica financeira desse segmento? O que tu pode trazer para nós, né, nessas experiências que tu já vivencia aí há bastantes anos? Bom, eu vou trazer não é tão novidade, e outra que acabou sendo uma novidade de 2020 para todos nós aí. Os grandes desafios e a dificuldade da organização financeira de empresas do nosso segmento de reparação automotiva são duas, né? Uma mais antiguinha, que é o prazo de pagamento das nossas contas é bem menor que o prazo de recebimento, tanto das peças que são vendidas quanto dos serviços prestados. Isso é algo cultural já do segmento de reparação automotiva e é um dos maiores desafios para a organização financeira dessas empresas. Um outro desafio, que foi a novidade de 2020, foi que está cada vez mais difícil planejar o futuro da empresa. A pandemia veio para nos mostrar que praticamente todo o nosso planejamento tem que ser revisto semana a semana. Então, aquelas máximas de que a gente tem que planejar a empresa para daqui 5 anos foram meio por água abaixo, porque esse ano mostrou para nós que o planejamento tem que ser toda hora revisto, semanalmente talvez. Não é por isso que não haja necessidade de se planejar, mas ficou cada vez mais difícil planejar o futuro da empresa. Então, hoje eu vejo os maiores desafios do nosso segmento, a questão do prazo de pagamento das nossas contas ser muito menor do que o prazo de recebimento por parte dos clientes, e outro desafio, a dificuldade que se apresentou um pouco mais forte em 2020, foi a questão de uma dificuldade enorme para poder fazer o planejamento da empresa. Então, esses são os dois grandes desafios que eu vejo hoje. Me chama atenção, né, essa questão cultural, né, essa compra do fornecedor com parcelamento curto e o parcelamento para os clientes mais estendido. Então, ter esse fluxo de caixa bem alinhado, né, uma questão do segmento em si, talvez outros segmentos, mas falando de autopeças especificadamente.
Mas uma outra situação, né, que ela acaba sendo mais recente, e também não só no segmento de autopeças, acho que a pandemia trouxe, não vou dizer uma carência, mas uma necessidade que todos os empresários, independentemente do segmento, tiveram que tirar um momento e olhar para dentro das suas empresas, desde os processos voltados a estoque, enfim, ter um processo mais voltado, buscando uma redução de custos e aumento de vendas, mas principalmente essa gestão financeira acabou sendo e ainda é um grande desafio, né? Quando a economia estava bem movimentada, né, o foco principal das empresas era produzir, vender, né, ter resultado financeiro, fazer o dinheiro girar. Uma situação como a que a gente vivenciou, a gente acaba dando um passo atrás e começa a planejar, e eu acho que a gente perdeu muito, falando especificamente sobre a questão de economia, por causa da pandemia, mas acho que nós vamos levar uma série de benefícios que futuramente a gente vai colher, né? O trabalho à distância, diminuição de custos, mas voltado ao aspecto estratégico, gerencial, organizacional, a gente vai conseguir levar muitos frutos que eu acho que os empresários vão se beneficiar. Vão mesmo. Esses aprendizados do ano levaram para esse lado mesmo. Mas pegando esse gancho, pegando os teus clientes, né? Tu oferece esse tipo de serviço para o segmento de autopeças, né? Essa organização financeira, auxilia as empresas na tua visão, assim, como é que teus clientes enfrentaram 2020, né? Enfim, traz para nós essa tua experiência. Sabe que eu recebi essa mesma pergunta numa outra live que eu fiz ali no finalzinho do ano, ali, não foi outubro, novembro, alguma coisa assim, e a gente já estava falando sobre como é que a gente tinha enfrentado isso, né? A resposta segue a mesma, Nicolas. A gente, com as empresas que eu trabalho, a gente já estava um tempo a mais, um tempo um pouco mais longo, cuidando da organização financeira. Então, quando estourou lá em março, finalzinho de março, início de abril, claro, todo mundo se assustou, eu me assustei, as empresas se assustaram, mas as empresas que eu trabalho, elas já vinham numa batida de muito maior organização financeira, ou seja, essa questão cultural do nosso segmento, que é o pagamento, o prazo de pagamento da nossa empresa ser menor do que o prazo de recebimento, a gente já vinha cuidando para pelo menos encurtar esse espaço, para ter um gap um pouquinho menor, desde a negociação das nossas contas até a negociação das contas a receber também. Então, a maioria dos meus clientes enfrentaram, reforçando, né, enfrentaram com o mesmo medo que todos nós ficamos, mas eles já estavam um pouco mais organizados para poder ter tempo, paciência e calma para tomar as decisões mais assertivas possível, né? Então, eles enfrentaram de cabeça erguida, com o caixa seguradinho, sentado em cima do caixa, e enfrentaram de uma forma para poder passar pela pandemia, por passar pelo pior da pandemia, pelo menos nas questões de fechamento de comércio, passar um pouco mais, para sair mais ilesos no final, né? Então, eles enfrentaram de uma forma mais organizada, porque já vinham se organizando. Já reforçando aqui que a organização financeira ela não se faz da noite para o dia. A organização financeira ela não se faz com uma pessoa só na empresa, por menor que essa empresa seja. Então, é um trabalho em equipe, é um trabalho em conjunto, que envolve toda a gestão dos processos, ou redesenho dos processos, né? Então, a gente já havia passado por isso em boa parte das oficinas e das autopeças que eu trabalho, e essas empresas enfrentaram com, assim, um pouco mais de leveza esse momento totalmente novo e complicado que foi o ano de 2020. Então, o enfrentaram de cabeça erguida, mas com organização para poder passar por ela o mais ileso possível. Facilita já ter processos, né, e já ter esse olhar mais voltado à gestão, né? E óbvio que o que aconteceu pegou todos desprevenidos, né? Mas empresas que já tinham na sua essência um olhar mais acurado para a gestão, naturalmente conseguiram ou estão conseguindo passar, né? Porque a gente ainda está vivenciando e já está colhendo alguns frutos do que aconteceu, mas conseguiram, digamos assim, diminuir os impactos que sofreram, né? Sem contar que muitos aí tiveram que se reinventar, mas entra uma questão de reestruturação organizacional, mas também esse planejamento. Se tu pudesse, de uma forma sucinta, assim, Juliano, talvez quais seriam as principais lições aprendidas? Tivesse que, vamos voltar aí 2020,
que lições tu acredita, né, nas tuas experiências que os teus clientes levam, né? Vamos começar. Das lições aprendidas eu tenho várias, tá? E tem as boas e as ruins, né? A gente vai falar de sucesso e de insucesso, que é uma das grandes coisas boas que eu consigo entregar para os meus clientes, é como eu estou dentro da operação de várias empresas e a gente consegue entender o miolo dos problemas, por que eles estão acontecendo, mas também consegue entender bem o detalhe das soluções que a gente acabou de criar e entregar. Das lições, a primeira coisa, se o dinheiro não aceita desaforo, o dinheiro não aceita ser maltratado, então ou tu trata bem ele, ou ele vai te maltratar. Então, são uma das principais lições que a gente aprendeu esse ano. E onde é que exemplificando, onde é que o dinheiro é desaforado? É naquelas retiradas absurdas dos sócios, que não condizem com o faturamento, de compras de peças, compras dos fornecedores exageradas, o que quebram o caixa previsto da empresa. São uma das lições que a gente aprendeu, que isso sim, as compras podem quebrar a empresa. Olhar para os custos sempre, todos os meses, não precisa ser quinzenalmente, nem semanalmente, mas olhar para os custos da empresa, ter sempre eles bem atualizados para saber onde é que eu estou errando, onde é que eu estou acertando e o quanto isso está influenciando no lucro da empresa. Tá? Outras lições aprendidas foram: gente ruim é gente cara. Então, o funcionário ele precisa estar feliz, motivado e produzindo, sempre. Então, isso é muito importante para que a empresa possa se posicionar em situações terríveis, como foi o 2020, como ainda está sendo a pandemia, mas para os negócios tem que estar tudo muito alinhado. Então, pessoas boas, motivadas e engajadas com a empresa são as que têm que ficar com a gente. Se o funcionário, ou se o sócio, ou se o gerente, seja quem for, não está nessa batida, ele está sendo caro para a empresa e não tem mais espaço para errar tanto. Mais lições aprendidas: cliente bom é o cliente que te valoriza e, consequentemente, também te paga. O cliente que não te paga ou que demora muito mais que os outros clientes para te pagar, ele vai ser o cara que vai te prejudicar. Então, a avaliação da carteira de clientes e o cuidado com a carteira de clientes é uma das grandes lições aí que a gente aprendeu e que a gente, ou pelo menos, reforçou no ano de 2020. Parceiros estratégicos que te ajudem a chegar onde tu quer chegar é uma das lições também que eu aprendi, que as empresas que eu trabalho aprenderam em 2020. Tu ter parceiros que te levem para frente, não parceiros que te puxem para trás. Parceiros, eu digo, fornecedores, o contador é um parceiro importante, a software é uma empresa, é um parceiro importante, o teu advogado tributário, ele é um cara importante, ele é um parceiro importante para te levar à frente. Então, são algumas das lições que a gente, se não aprendeu em 2020, ficou mais reforçada ainda essas lições. Foi o que a gente tem trazido. E não quer dizer que a gente aprendeu essas lições que eu não vejo ainda empresas fazendo as mesmas, cometendo os mesmos erros de 2020. Então, toda essa questão de valorização dos bons parceiros, de desvalorização de clientes ruins que prejudicam o caixa da empresa, valorização de funcionários que não só não estão focados, como também não estão engajados com a empresa. E também ainda vejo empresários voltando a não olhar mais para o financeiro. Olharam lá quando estava naquele desespero lá de abril, maio, junho, aquela confusão toda lá. Começaram a olhar para o financeiro, a gente começou a conversar cada vez mais próximos, e aí passou junho, aí em outubro, uma decolada grande no nosso segmento, o pessoal largou de vez, voltou a ter os mesmos hábitos que tinha em 2019. Então, por mais que as lições aprendidas tenham sido essas, ainda vejo muita gente não aplicando no dia a dia da empresa. Tem dois pontos que tu falou que me chamam a atenção. Assim. O primeiro deles é esse aprendizado em 2020, que, ao meu ver, eu acho que por mais que a gente tenha aprendizados bons, mas eu acho que a gente aprende muito com os erros. Né? E é muito mais fácil a gente aprender com os erros dos outros, mas se nós temos nossos próprios erros, evitar com que eles continuem, se assim podemos dizer, né? Não voltar a cometer eles. E muitas vezes no dia a dia a gente passa por situações e não consegue trazer um presente, evitando que eles voltem a ocorrer, né?
E acho que isso, dentro da gestão, é algo que a gente tem que estar constantemente mapeando, né? Identificar problemas que a gente já vivenciou e evitar com que eles ocorram. Então, tem alguns aspectos que tu traz, assim, que para mim são fundamentais, né? O exemplo, por exemplo, dado dos colaboradores, então, ter as pessoas certas nas posições certas, bem engajadas, bem comprometidas, alinhando o propósito da empresa, o colaborador, com o cliente, com os fornecedores, todo mundo buscando um caminho, eu acho que facilita muito. Mas dentro disso tem uma situação que tu trouxe que eu acredito muito, que é a busca de parceiros em todos os momentos da empresa, né? Tem certos momentos que o teu foco é aumentar a produtividade, aumentar a capilaridade, aumentar a escala, né? A gente viveu 2020 um cenário contrário, voltado mais para a gestão, e me chama a atenção, mas depois eu até queria a tua resposta, apesar de eu já imaginar qual seja, empresas que tu fazia um trabalho como esse, pela passagem de conhecimento, pela possibilidade de tu identificar em vários clientes do mesmo segmento um problema, e eu tenho certeza que se tu aprende com um cliente, tu já replica a solução para outros, para evitar que aqueles passem novamente, mas um cliente ter esse apoio como o teu de gestão, nós da eFiscal, onde a gente oferece oportunidades de revisão tributária, trazendo para os nossos clientes créditos que daqui a pouco eles desconheçam e que tem um impacto direto no fluxo de caixa deles, esses parceiros estratégicos, para mim, são fundamentais, né? Independentemente do cenário da empresa, mas acho que ter os parceiros, porque muitas vezes a empresa é focada no seu core, né? E quando ela acaba fazendo muitas coisas simultaneamente, quem faz muito, muitas vezes não faz nada. Então, ter parceiros estratégicos no momento correto, eu acho que facilita muito, assim. Esse é um ponto que me chama bem a atenção. Oi? Escutando, Juliano? Eu não te ouvi no finalzinho, mas eu sim, só não escutei o finalzinho. Eu só quero, se tu me permitir, fazer um comentário em cima, principalmente dessa questão de parceiros. Tu me ouve, Nicolas? Desculpa, acho que deu uma cortadinha. O meu delay tá um pouco maior. Ótimo. Agora então foi. Eu vou concluindo e qualquer coisa tu me pede para parar aí. Vamos lá. Só um comentário, principalmente nessa questão da revisão tributária, que a gente trabalhou. Isso virou um pouco de moda aí nos últimos 2, 3 anos do nosso segmento. Teve bastante gente fazendo, teve bastante gente tentando aproveitar esse processo e deu bastante problema. Os problemas foram que os profissionais que estavam fazendo talvez abusaram um pouquinho dos cálculos ali, e uma coisa que era para ser um benefício, eu só estou exemplificando para ti, até para conectar com o trabalho de vocês, se exagerou um pouquinho talvez nos cálculos de alguns profissionais que fizeram aqui no Rio Grande do Sul, e obviamente se notou que para ter tanto valor assim para instituir de imposto, possivelmente havia algum erro sendo feito desde a utilização dos NCMs, desde a forma como era lançada as peças, enfim, isso gerou bastante créditos a se buscar e se buscou esses créditos, né? A diferença, e principalmente nas empresas que eu trabalho, que eu tenho a proximidade, a intimidade, estou bem dentro da empresa, é que a gente pegou esses dados errados, ou esses NCMs mal lançados, ou seja qual for o problema de lançamento, e a gente se conectou com algumas empresas, alguns parceiros, e a gente corrigiu os NCMs numa parceria junto com outro parceiro que é muito importante, que é o contador, e a gente foi corrigindo esses NCMs para deixar de fazer errado e, quem sabe, depois buscar essa restituição. Então, é um trabalho que a gente buscou, a gente aplicou e depois de um tempinho a gente conseguiu melhorar esse trabalho, de melhorar a questão de estoque, lançamento de peças, enfim, para tornar o processo menos doído e também gerar menos impostos pagos de forma errônea. Então, foi um dos trabalhos que a gente fez, e eu e tu, a gente conversando, a gente viu que bastante no nosso segmento, muita gente fez bem, mas alguns acabaram até procurando o serviço e alguns entregaram um serviço não tão bom, e aí acabou dando problema depois. Mas fazer com gente séria deu diferença. A gente fez a restituição em algumas empresas, essas empresas nos abraçaram e acompanharam o restante do trabalho pós-restituição e, junto com os contadores, conseguiram entregar uma boa transformação dentro da empresa e resolver um problemaço
que é a questão dos impostos. Só para exemplificar a importância dos parceiros certos na hora certa e fazendo um trabalho realmente parceria. Exatamente isso. O parceiro correto, né? Parceria por parceria, hoje é muito fácil, né? A gente tem muitas pessoas. Mas ter como é que eu posso dizer? Não só essa preocupação, mas ter essa seriedade de entregar o resultado correto para quem tu atende, né? Eu acho que a parceria busca muito isso, não aquela parceria momentânea, mas aquela parceria a longo prazo. Sim. Porque tem situações e os bons resultados não são colhidos rápidos, são os que a gente consegue muitas vezes resolver um problema e fazer com que essa solução implementada seja postergada para todo sempre, dentro das suas possibilidades, é óbvio, né? Mas esse tipo de parceria é muito válida, né? Aquela parceria que é construída no dia a dia buscando um resultado em comum. Particularmente eu acho isso, e esse cenário e essa reflexão, acho que é muito importante pelo que a gente já viveu, pelo que nós estamos vivendo ainda, né? Porque a gente ainda está colhendo muito reflexo do que aconteceu nesses últimos dias, mas ainda a gente vai ter um bom tempo ainda de situações que a gente vai precisar ter um entendimento que algumas coisas ainda vão acontecer até a gente voltar a ter uma normalidade, esse novo normal que tanto falam, né? Uma expressão bem batida, mas é algo que naturalmente vai acontecer e a gente precisa assim, estar pronto para que quando tiver a retomada, e mesmo assim, gradualmente ir colocando nos trilhos e buscar ter as atividades normalizadas. Isso aí. É bem isso. E já pegando esse gancho, né? Como é que tu está planejando junto com os teus clientes, né? E como é que eles estão planejando não só 2021, mas daqui para frente, mas principalmente agora, assim, quais são os principais pontos que tu vem atuando nesse aspecto de organização financeira? Bom, as empresas que eu trabalho, principalmente as que estão um pouco mais de tempo comigo, tem algumas que estão recentemente começaram há 3 meses, 4 meses comigo, mas já também estão nessa batida. Organização financeira e nas outras lives, até em alguns vídeos que eu postei no meu Instagram, eu coloquei um modelo que eu acredito que seja o melhor para gerenciar uma empresa hoje, né? Eu vejo os setores praticamente todos conectados: compras, vendas, atendimento, estoque, financeiro, faturamento, cobrança, marketing. Essa salada de setores, que quanto maior a empresa, mais eles aparecem, né? Essa salada de setores, no modelo que eu aplico nos clientes que eu trabalho, nas autopeças, nas oficinas, ele é um modelo que ele é guiado pelo financeiro. Ou seja, as decisões de cada setor, elas têm que ser financeiramente, obviamente, viáveis, né? Elas têm que ser rentáveis para a empresa, mas elas têm que respeitar um procedimento básico que o financeiro é a ação da empresa e ele bombeia sangue para os outros setores. Então, se qualquer tipo de atitude ou processo feito em cada setor não se conecta ou não é muito bom para o lado financeiro, ele já merece um ponto de atenção e uma revisão, ver se ele acontece ou não. Então, os meus clientes, como é que eles estão se organizando? Dessa forma, onde o financeiro, ou seja, o dinheiro da empresa, que é basicamente quem comanda os processos. Esse 2021 já trouxe para nós algumas lições que no final de 2020 a gente aprendeu, e eu vou te dar um exemplo no setor de compras das autopeças das oficinas. Nunca foi tão difícil comprar. E eu não estou falando só de preço subindo, que realmente a gente teve reajustes consideráveis, mas a forma como se compra está cada vez mais diferente, está cada vez mudando mais, e a forma como se comprava no mês passado é diferente da do mês retrasado, e provavelmente a forma que a gente tem que comprar, abastecer o nosso estoque em janeiro já vai ser diferente em fevereiro. Tem muita falta de peça, tem muita falta de matéria-prima, ainda tem algumas fábricas e algumas distribuidoras voltando de férias às atividades, então se vislumbra uma normalidade disso lá por março, o que, convenhamos, a gente depende muito das boas notícias do mercado para conseguir, vamos dizer assim, chegar lá em março e realmente março melhorou, a gente já consegue, a cadeia já está mais organizada, né? Então o fabricante está conseguindo entregar o que é vendido para os distribuidores e também para as autopeças e assim para as oficinas, né? Então, como a gente está se organizando para 2021, como é que eu já estou vendo esse 2021, como é que meus clientes
estão se vendo na parte de compras, é um grande exemplo de que praticamente muda todo mês, para não dizer toda semana. Na parte comercial, Nicolas, eu não vou também falar de todos os setores de como eles estão se organizando, mas para planejar o comercial, a gente está tentando manter uma batida única, com as variáveis, obviamente, mas uma batida única de muita proximidade do cliente. É cada vez mais importante, sempre foi, não sou eu que inventei isso, até chega a ser até taxativo, mas a proximidade com o cliente, a proximidade com a tua carteira de clientes, ela passou a ser quase que obrigatória. Tu tem que conhecer e tu tem que estar nele, tu tem que estar lá nesse cliente para saber o que está mudando, o que não está mudando, quem é que está atacando, como é que a concorrência está fazendo para vender mais lá do que eu, por que eu vendo menos, o que eu posso fazer para melhorar e de que forma eu posso segurar esse cara na minha carteira. Passou a ser imprevisível. O que talvez fosse uma estratégia de grandes distribuidores, de fazer uma gestão de carteira mais aproximada, de ser mais agressivo, de entender o lado do cliente, tentar transformar a tua operação para atender melhor esse cliente, isso passou a ser obrigação de todos. Se tu tens uma autopeça, se tu tens uma oficina que é pequena, que tu considera pequena, e se tu tem uma autopeça, uma oficina que tu considera grande, essa é a principal estratégia, ou pelo menos o início das estratégias de tudo que gira em torno das empresas que eu trabalho. Desde a organização do setor financeiro para atender melhor o cliente, organização, obviamente, do setor de compras, da operação, mas também do marketing, da área comercial, de estar mais próximo ainda do cliente. É uma coisa que também não fui eu que inventei, mas quanto mais próximo do cliente, mais rápido a informação chega. Quanto mais rápido a informação chega, mais rápido eu melhoro minha empresa e saio na frente da concorrência. Esperar 6 meses, 1 ano para dar uma outra crise, tu resolver botar a pastinha embaixo do braço, entrar no teu carro e visitar o cliente, não dá mais. O mercado não espera mais 6 meses, 1 ano. Mudou muito isso, né? As nossas atitudes têm que ser muito mais proativas e muito mais rápidas do que era antes, né? O mercado, a economia hoje não nos permite um planejamento, inclusive, tão... Fazendo um parênteses, e eu brinco isso, início de 2020, quando eu planejei as áreas no qual eu faço gestão, a gente teve um planejamento no ano. Olha, no ano a gente quer atingir tais indicadores, esquarteja ela mês a mês, vem medindo e a gente vai acompanhar o desempenho, vem tocando nossos planos de ações, investimento, assim por diante. Começa a pandemia, não existe mais planejamento anual, existe planejamento mensal. O que nós queremos no mês, né? Então, acho que esse planejamento que antes algumas empresas eram anuais, outras semestrais, claro que o planejamento anual revisto a cada trimestre, a cada bimestre, enfim, mas dentro desses aspectos a gente buscava um objetivo anual. Agora não, agora é o objetivo no mês, que a gente quer fazer no mês. Eu acho que isso veio para ficar, né? Eu escuto isso, eu ouço tu falando agora, com outras palavras, mas trazendo para a nossa realidade, é algo que eu vejo hoje na prática e não volta mais. Acho que e essas questões mais voltadas também a estar próximo dos teus de todo mundo que envolve o teu negócio, né? Conseguir escutar o teu fornecedor, o teu cliente, teu time, conectar isso com a economia, então se reinventar, olhar muito para pouco eu falei, né, um planejamento, mas ter muito claro os teus indicadores, o que tu quer e o que a gente precisa fazer para atingir esses. Eu acho que o grande desafio é esse. E eu gosto de dizer que sempre esses dois marcos, assim, sempre balizando as nossas decisões, né? Redução de custos e aumento de vendas, né? Com isso muito bem claro, organizando o dia a dia, acho que fica bem fácil da gente, bem fácil não, mas fica mais palpável a gente tomar as nossas decisões. É isso aí, mas é isso aí mesmo, cara. A tua última frase, as tuas últimas frases aí são as que a gente mais ouve aí, né? E não tá errado, né? É diminuir custo e aumentar faturamento, né? Então, no caso do nosso segmento, a gente ainda tem a questão do faturamento, não quer dizer muita coisa. Tem recebimento realmente que é o que importa, porque a gente tem culturalmente aí um segmento que tem esse gap muito grande entre pagamento e recebimento. Mas a batida, ou a receita, ou enfim, a mensagem que sempre fica é justamente isso. Diminuir custo, aumentar a receita, mas principalmente, como é que eu vou fazer isso se eu não olho para os números?
Como é que eu vou fazer isso se eu não paro para avaliar meu financeiro? Como é que eu vou fazer isso se eu me afasto, se eu sou, por exemplo, o dono da autopeça, que trabalha mais na área comercial, mais próximo lá dos vendedores, ou se eu sou o dono da oficina e estou mais próximo da operação e estou longe realmente dos números para enxergar isso. Dificilmente se consegue fazer essa redução de custos, esse aumento de receita de forma consciente, obviamente, não sem radicalismo, sem maluquice, porque o mercado não permite mais isso. O mercado pune quem faz isso sem pensar, sem olhar muito número. Realmente, como é que a gente vai conseguir, e essa é a minha, não vou dizer minha maior dificuldade, mas é um desafio que eu tenho no nosso segmento, em praticamente todas as empresas que eu trabalho no segmento de reparação automotiva, é conseguir afastar um pouquinho o empresário, conseguir afastar um pouquinho o gestor lá da operação, seja no balcão da autopeças, ou seja lá na operação da oficina mesmo. Como é que o meu desafio é trazer esse cara para dentro um pouquinho do financeiro e olhar os números, quando a gente tem eles, obviamente, bem certinho, mas olhar esses números e dizer assim, cara, tá aqui, ó, tá aqui aberto teus custos, tá aqui aberto o que está te prejudicando, o que eu e tu e a tua equipe, que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer para melhorar isso aqui, onde é que a gente vai atacar, onde é que a gente pode ter uma economia inteligente, não aquela economia burra que sai e corta tudo que é custo sem a medição se vai influenciar a operação ou não, se vai ser bom ou não. Então, a análise, o tempo para tu fazer essas análises dos números, que é o que eu vejo que tem a maior dificuldade no nosso segmento, mas, vamos dizer assim, com um trabalho de formiguinha, eu e a minha galera, a gente vem fazendo cada vez melhores, cada vez mais parando e olhando os números para as decisões que a gente vai tomar. Tu falou, na verdade eu falei, né, redução de custo e aumento de vendas, tu pegou essa frase e complementou, falando assim, parece fácil, né? É muito fácil, vamos reduzir custo, aumentar as vendas, tá tudo resolvido. Mas no dia a dia, longe de ser fácil, né? E é um trabalho diário, um trabalho contínuo, é uma responsabilidade, né? E esse teu ponto é fundamental, a importância de ter os dados acurados e esse olhar financeiro, né? E para isso, acho que tanto nós da eFiscal e tu, nesse serviço que tu presta, é o que a gente busca entregar para os nossos clientes, né? Tu, esse trabalho mais voltado à organização financeira, o Grupo Estúdio, falando na eFiscal, oferece soluções de revisão tributária, né? Buscando ajudar as empresas a diminuir a sua carga tributária e trazer para um valor presente um pagamento maior que ela teve. Acho que são soluções como essas que fazem, principalmente num momento como que a gente vive hoje, nas questões econômicas, óbvio, né? A possibilidade de ajudar as empresas a se reinventarem, a se superarem. Enquanto nós estamos falando aqui, Juliano, vieram algumas perguntas, a gente já está indo para a etapa final da nossa live. Teve duas perguntas aqui, eu vou colocar na tela. Uma delas, a pergunta é para ti, mas acho que eu consigo te ajudar nas respostas. E a gente vai vendo aqui. Vou colocar aqui na tela. Janaína Pinheiro fez uma pergunta. Juliano, você tem indicação de CRM adequadas mais para o setor, né, com base na questão de estar bem próximo do cliente? Quer responder essa e depois eu te ajudo? Não, eu posso. Tu pode até começar, você cavalheiro. Pode começar que eu complemento. Que eu também já estou olhando outras perguntas aqui, também já estamos preparando uma resposta. Mas fica à vontade aí, pode começar. Então, vamos lá. A questão da CRM, não só para o segmento, mas para qualquer outro, né, tem algumas questões que são bem importantes, né? A análise junto ao fornecedor que tu compra, e junto com isso, não só do fornecedor, pensando na indústria em si, mas também se tu comprar direto na distribuidora. Então, uma análise específica, ela é muito importante. E um dos grandes desafios que a gente tem, vou fazer um gap agora com a revisão tributária, basicamente o que a gente oferece hoje na eFiscal, né? Um dos grandes desafios é a quantidade de peças, né? A quantidade de produtos que são comercializados, segmento autopeças, né? É uma grade enorme, e cada uma com as suas características ter o real enquadramento e necessariamente configurado com a sua classificação correta, né? A sua NCM correta. Então, a importância de ter um parceiro que consiga te ajudar e muitas vezes também um processo que consiga ter a possibilidade em
no momento que surgir uma compra, ter essa configuração correta dentro dos ERPs que as empresas utilizam, né? Trazendo um apanhado agora para a área de TI no que refere-se a software. Muitas vezes quem dá a entrada do estoque acaba não tendo conhecimento fiscal para fazer a classificação correta. Baseia-se ou por alguma experiência ou pelo que vem na classificação nas notas e muitas vezes pode não estar fazendo a real associação, a real classificação, a correta classificação, e o impacto disso se dá já no momento que ele vai fazer a venda, né? Tendo em vista aí que naturalmente quando tu faz as operações de venda, naturalmente ele vai pegar a classificação do produto e a partir disso já geram as obrigações, até porque no momento que emitiu a nota vai para a Receita, nota fiscal eletrônica, já valida o web service e essa nota já tem validade e os tributos já estão ali bem descritos e já sabemos o dia que tem para pagar. Então, de uma resposta sucinta, né, vai muito do entendimento do segmento, né, e por ser focado no segmento, eu acredito que sim, a gente já consiga levar, né, tu fazendo mais esse amparo financeiro, nós mais esse amparo da área fiscal, né, então ter essa real classificação, real entendimento do que é o produto para poder fazer o enquadramento se ele está com a NCM correta ou não. Não sei se tu quer complementar a minha resposta. Não, vou aproveitar, né, que tu falou mais do balcão para dentro, né, da questão do CRM, eu falo então um pouco mais do balcão para fora, né, esse controle, esse gerenciamento de relacionamento com os clientes, o CRM, eu acho que ele é muito mais um processo e uma atitude da empresa do que talvez uma ferramenta, do que talvez achar um software para fazer isso. Esse relacionamento com o cliente ele é feito através de um processo. Eu vou só dar um exemplo de uma autopeça, tá? Essa autopeça, ela tem como processo a visitação do cliente, um futuro cliente, né, um possível cliente, a visitação, a avaliação desse cliente, traz esses dados para dentro de casa, avalia, libera limite de crédito ou não para esse cliente. Depois dessa liberação, o financeiro já envia para o vendedor, na realidade ele devolve para o gerente escolhe o vendedor que vai tratar aquele cliente, com já o seu limite de crédito aprovado, e o vendedor já faz esse contato, passando para o cliente as linhas que trabalha, as promoções da semana, e esse cliente já tem um processo fluido dentro da empresa, onde ele passa para um setor de cadastro e ele sai lá na frente, já também com a possibilidade de já sair comprando. Então isso torna mais fluido o contato com o cliente, a relação com ele, e principalmente no nosso segmento, que a relação não era de simplesmente comprar e ir embora, tem uma relação um pouco mais longeva. Então, respondendo a pergunta da Janaína, CRM para mim é uma cultura, CRM para mim é um processo, é um hábito das empresas de fazer um bom controle tanto da parte interna, né, que eu acho que o Nicolas estava passando aqui para você, assim como da parte externa, que é a conversa com o cliente. Como é que a gente faz para conversar com esse cara e como é que essa conversa é rentável para mim e para o cliente. Então, essa é a minha visão de CRM, e a gente pode estender ela muito mais, a Janaína pode me procurar que a gente segue batendo esse papo aí. Eu vi que tem mais pergunta, vai dar tempo, será ou não? Vamos tentar responder mais uma aqui, e só complementando, um parceiro importante é o parceiro de soluções de tecnologia, para qualquer segmento, né? Autopeças também, né? Desde o RP, né? Voltando mais para a questão de processo, e eu acho que tu, nesse viés mais financeiro, é de extrema importância ter uma ferramenta que te traga just in time a informação para tomar decisão, né? A tomar decisão ela tem que ser instantânea, né? Tu demorar para receber e ter acesso às informações, naturalmente tu vai demorar para ter uma análise e muitas vezes a tomada de decisão, por ser tardia, pode impactar muito. E vindo para uma questão mais menos planilha e mais sistema, por favor. Exatamente, né? E ainda a gente enfrenta muito isso, né? Eu já estou há algumas décadas aí na área de TI, a gente ainda enfrenta muito situações onde muitas empresas têm a sua gestão ainda em planilhas, por incrível que pareça, né? E indo para esse aspecto de venda também. Tem uma pergunta aqui do Fábio, vou colocar em tela aqui, aí acho que a gente já vai para as últimas respostas aqui. Fábio Góes, acho que é Góes que diz. Qual a perspectiva de crescimento para o setor de autopeças para o ano de 2021, uma vez que a reforma tributária vai demorar para sair? Quer responder essa? A pior pergunta da noite, né? Aquela que não tem resposta, mas eu vou dar vamos dizer assim, a minha opinião sobre.
Eu não tenho como prever, muito menos colocar como perspectiva. Eu vejo vários canais e vários participantes do nosso segmento de reparação tentando colocar algumas situações, e todas elas com as suas respectivas justificativas, mas a perspectiva é uma perspectiva boa, obviamente melhor que 2020, e se puder ser mais ou menos um pouco maior que 2019, eu também já acho que vai ser bem legal. Eu não estou tão otimista assim, pelo menos em relação ao aumento de mercado, tamanho de faturamento, enfim, aumento de carteira de clientes, mas a minha perspectiva, pelo menos a do Júlio, para 2021, é que a gente vai ter um primeiro semestre bem brigado, bem lutado, com uma normalização um pouquinho mais do nosso mercado lá em março, entrando abril, mas para o semestre eu não me arrisco em nada a falar. A única coisa que eu posso colocar aqui, que no meu trabalho com os meus clientes, a gente vem cada vez se preparando mais para depender menos do bom humor do mercado. Então a gente está cada vez mais preparado para ter uma estrutura enxuta. Se vier mais uma chuva, mais uma tempestade como veio em 2020, a gente está pronto para se agarrar e a chuva não nos levar. Mas também, se vier uma onda boa para surfar com aumento de tamanho de mercado, a gente vai estar pronto também para surfar essa onda e aumentar o faturamento. Só pegando o gancho, quando se fala em reforma tributária, é um assunto já bem debatido nos últimos anos e vamos continuar, mas a gente já vem falando a dificuldade em ter um planejamento a longo prazo, né? E tu traz isso, eu não me arrisco a falar o que vai acontecer no segundo semestre. E nosso mundo aqui é o tributário, a gente tem alguns indícios, mas nós não sabemos o que vai acontecer. Por isso que é importante sempre esse acompanhamento periódico, né? E tentar não olhar lá para frente nesse aspecto. Tentar buscar ao máximo encurtar essa distância para tentar fazer esse tipo de acompanhamento, esse tipo de planejamento, buscando, curto espaço de tempo, ter reais objetivos, né? E nesse ponto, eu concordo totalmente contigo. Acho que esse primeiro trimestre meio estranho, assim, retomando, a gente aumentando os casos em algumas situações, enfim, não sabemos ainda muito o que vai acontecer, mas acredito que a retomada ela vem a partir da vacina. Acho que as coisas tendem não vou dizer a normalizar, mas a melhorar, mas também não confio muito numa retomada a pleno, assim. É cedo ainda, né? Tem muitas variáveis que podem estar sendo movimentadas aí, que podem nos dar direções distintas. Eu não consigo arriscar nada também. Só me permite, Nicolas, tem um parceirão meu que é o Adalberto Tibes, que está com a gente, está nos ouvindo na estrada aí, também já lançou uma pergunta. E eu vou pedir só 30 segundos. Isso aqui ele já sabe, é uma pergunta que ele já sabia a resposta, eu acho que ele fez para me ajudar. Mas dos desafios, ou o grande desafio para 2021 é conhecer cada vez mais a sua empresa, conhecer cada vez mais o mercado e ser inteligente o suficiente para fazer com que a tua empresa prospere nesse mercado. Então, conhecer o interno, conhecer o externo e ser inteligente o suficiente para colocar a empresa no rumo do sucesso nesse mercado aí. Esse para mim, é o desafio. Ótimo. E eu vou pegar também uns minutinhos aqui. Eu vi que tem provavelmente um parceiro nosso, o Márcio, lá de Belo Horizonte, e ele traz, então, ele tem 3 empresas do segmento automotivo, né? E ele fez trabalho conosco já no passado e teve bons resultados, né? E é importante isso, principalmente nessa escolha de parceiros, né? Obrigado, Márcio, por estar aqui nos acompanhando, e é isso que a gente tenta levar para os nossos clientes, né? É o nosso propósito ajudar as empresas a ter bons resultados, né? Exatamente isso. Será que dá tempo para uma última resposta aqui? Uma última pergunta? Desculpa, respondeu uma última pergunta, Juliano? Me escuta aí? Juliano, acho que caiu, pessoal. Tem uma última pergunta aqui do Gildásio. Vou colocar em tela aqui. Eu não estou escutando. Acho que o Juliano caiu. Respondendo, então, a última pergunta aqui, já passamos um pouquinho do horário, né? Nosso amigo Gildásio tem uma pergunta se o mercado dispõe de software conectados com PDV dos clientes que segregam automaticamente os monofásicos, e é para, naturalmente, informar a contabilidade. Né? Então,
vou responder primeiro para frente, né? As contabilidades, elas acabam sendo reféns, no bom sentido, do que os ERPs são configurados, padronizados e operados. Então, elas recebem as operações das empresas, operações essas baseadas em cadastros. Então, a maioria dos ERPs tem esse fluxo de transição de informação, né, de automação na comunicação, para facilitar as escriturações, a geração de arquivos e, naturalmente, as apurações dos impostos. Vindo para a questão de se o mercado dispõe de softwares, todo software está aberto à padronização. O grande diferencial não é o software, é o serviço agregado, porque todo dia saem novas normas, todo dia saem novos produtos, todo dia saem novas classificações, e as empresas têm que estar constantemente atualizando a sua base cadastral para refletir nas operações e cálculos. Então, não é só uma questão de software, é ter por trás uma inteligência que permite com que, sim, os softwares sejam alimentados. E existem alguns parceiros, a própria Fiscal é um parceiro nesse tipo de atividade, ajudando as empresas a ter essa atualização constante a fim de conseguir operar e ter bons resultados. Eu acho que, basicamente, a gente já passou um pouquinho do nosso horário planejado, né? Até o Juliano... tá me escutando agora, Juliano? Acho que está caindo a conexão do Juliano, mas a gente já entra aí para finalizar. Não sei se o Juliano tá me escutando, mas acho que voltou agora. Eu sentei. Recém voltei, então. Peço desculpas aí. Ótimo. Não. Acontece, né? Só acontece com quem faz ao vivo. Tem mais algumas perguntas aqui, depois a gente vai até... se porventura alguém quiser tirar algumas dúvidas, né, seja a parte de organização financeira junto com o Juliano, aspectos de revisão tributária nesse segmento, também me coloco à disposição. Né? Queria agradecer a participação de todos que estão aqui hoje nos acompanhando. Acho que ele é um tema muito bacana, um segmento muito bom, que a gente trabalha em conjunto, né, em aspectos distintos, mas um segmento muito importante, um assunto importante. Se a gente pudesse aqui, tenho certeza que a gente passaria mais tempo conversando, né? Mas queria agradecer a participação de todos e nos colocar à disposição para quem necessitar falar sobre. Eu posso só completar, só para dar a minha última participação aqui, eu espero que não esteja cortando muito, mas eu só quero me colocar à disposição tanto nas minhas redes sociais, Juliano Peter, é só me procurar por lá. A gente não fala só de organização financeira, mas a gente também fala da gestão da empresa e como é que a gente conecta ela com o financeiro e do restante da empresa também. Então, agradecer o teu convite mais uma vez, nos colocar à disposição para seguir o papo. Eu vi que tem uma galera fazendo perguntas ali, por favor, mandem direto pelo Instagram que a gente conversa por ali mesmo. Obrigado, tá, Nicolas? Valeu pelo espaço. Hein? Obrigado, Juliano. Obrigado por tirar esse tempo para conversar comigo. Né? Sempre é bom falar com quem tem conhecimento e pode enriquecer o debate. Tá? Obrigado a todos, uma boa noite e nos vemos na próxima, pessoal. Um abraço.